Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é ela que nos mantém hoje aqui, que nos dá condições de estarmos juntos. Eu aqui falando, você ouvindo e Deus nos abençoando em mais essa empreitada, em mais esse dia, com mais essa palavra para nos abençoar, para nos orientar e para encher o nosso coração de alegria, paz e segurança. E eu quero orar com você antes de nós lermos a palavra do Senhor. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, ó Deus, te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque nós temos experimentado, vivenciado, sentido, percebido a bondade do Senhor sendo realizado nas nossas vidas, a bondade e misericórdia do Senhor acontecendo nas nossas vidas dia após dia. Pedimos que o Senhor nesse momento estenda a sua mão sobre nós e derrame uma graça especial para absorvermos a tua palavra no nosso espírito, no nosso coração, para que essa palavra nos traga alento, conforto, ó Deus, para que o Senhor fale conosco, o teu espírito no nosso espírito testifique que nós somos filhos e filhas do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que o mal seja banido das nossas vidas, que o mal seja extirpado de alguma forma quando ele vem em forma de vício, quando ele vem em forma de problema. Em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, o afaste de nós e que ele não encontre lugar nas nossas vidas. Que o nosso coração seja apenas a morada do Senhor Jesus, a morada da palavra do Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Judas, carta de Judas, versículo 24 e 25, versículos 24 e 25. Judas 24, 25 diz o seguinte: aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém e amém. Essa declaração que Judas faz aqui é fantástica, é uma declaração, um hino de louvor. Nas Bíblias a gente tem esses subtítulos, não é? E aqui está escrito doxologia, é um hino de louvor ao nosso Deus. Ele está dizendo que Jesus é poderoso. E Judas está falando dessas coisas. E devo lembrá-lo também que esse Judas aqui não é o Iscariotes, é outro Judas, irmão de Tiago, a quem os estudiosos dizem ser também irmão de Jesus. Então, Judas está falando sobre uma série de coisas e ele termina a sua carta com essa declaração, porque havia um esforço muito grande da parte das trevas naqueles dias para destruir a igreja que Jesus havia edificado, estava edificando e continua ainda edificando através de nós. Falsos mestres, gente muito carismática, aquelas pessoas que conseguem atrair as pessoas para si, gente que não tem o que dar, mas consegue atrair multidões. Esses falsos mestres, eles conseguiam atrair o povo para os seus ensinamentos, de forma que a luta dentro da igreja era mais acirrada do que fora dela. Isso acontece nos nossos tempos também nas nossas vidas. Vocês sabem que é muito mais difícil lidar com as coisas dentro de casa do que com as coisas fora de casa. Você sabe que é muito mais difícil a luta interna que a gente tem do que a luta com as coisas externas. Então, Judas, ele descreve esse pessoal, esses falsos mestres, com uma linguagem muito pesada ao longo da sua carta. Mas
ele não termina enaltecendo os falsos mestres nem o mal. Ele termina a sua carta de uma forma maravilhosa. Ele não faz propaganda do mal como se o mal estivesse vencendo. Ele elogia, ele louva, ele traz louvor para quem realmente merece todo elogio, toda louvor, toda glória, majestade, poder e reino, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele diz: Jesus é poderoso, e Jesus é realmente poderoso, mas poder, ele se manifesta de muitas formas. Há pessoas que são poderosas no nosso mundo. Tem gente que tem muito dinheiro, é poderosa, ela tem milhares de funcionários debaixo da sua autoridade. Tem pessoas que têm autoridade militar e tem milhares de soldados abaixo da sua autoridade. Tem pessoas que têm poder e influência sobre outras, que é uma das coisas que o ser humano mais gosta. Mais quase até do que dinheiro, influenciar pessoas, não é? Ter o poder, exercer domínio sobre elas. Mas de que poder Judas está falando que Jesus tem aqui, nesse texto, nesse contexto? Não é? Primeira coisa, ele diz: Jesus é poderoso para nos guardar. É verdade que hoje em dia, diferentemente daquele tempo, o pessoal não tinha muita coisa para guardar naquele tempo, mas hoje em dia a gente guarda muita coisa que nem precisa. O que tem de acumulador não é brincadeira. A gente guarda uma porção de coisas que nem sabe mais que tem. Eu tenho lutado contra isso, mas eu não sou aqueles acumuladores que a gente vê nos programas lá, que precisa haver uma intervenção na vida, não. Mas eu já guardei muita coisa na minha vida e guardo ainda muita coisa que eu nunca mais vou usar. Eu acho que tem muitas delas que eu nem sei mais que eu tenho. Então, de vez em quando eu abro lá uma caixa e eu encontro lá um objeto, uma carta, um cartão, ninguém mais escreve carta hoje, né? Um cartão de Natal, um cartão de aniversário, que eu nem fazia mais ideia, de pessoas que eu nem sei por onde andam mais. Guardar coisas que não se precisa é uma característica muito comum entre os seres humanos. Mas a gente também guarda coisas que são importantes para nós, coisas que têm ou valor financeiro e coisas que têm valor sentimental. E essas coisas que têm um valor para nós, elas são guardadas de forma diferente, elas são conservadas de forma diferente, a gente tem um cuidado especial no trato com elas. E é esse o sentido que Judas usa aqui para falar que Jesus tem poder para nos guardar. Jesus não nos guarda no sentido de nos deixar esquecidos lá no fundo de um quartinho no céu, quartinho de bagunça no céu, se é que existe, no quartinho de despejo, aquela garagem que se tornou um lugar onde você põe as tralhas da vida. Não, Jesus nos guarda como quem guarda um tesouro, com todos os cuidados de quem guarda algo muito valioso. A gente sabe que tudo o que tem nessa terra é perecível, e para que essas coisas durem o maior tempo possível, é preciso tomar certos cuidados. O que é de couro, por exemplo, precisa de vez em quando ser hidratado, porque senão ele começa a craquelar. Antigamente a gente tinha os engraxates, não é? Nas ruas, as pessoas iam lá, sentavam na praça, os engraxates faziam aquele serviço nos sapatos. Isso não é só uma questão de limpeza, mas é uma questão de conservação. A graxa mantinha o couro sem craquelar, sem quebrar. Um dia eu guardei um blazer que eu tenho
com uma gola de couro, não é? A lapela era de couro. Aí eu guardei no meio das minhas coisas lá num saco plástico e deixei lá. Eu não sabia que não podia fazer isso. Quando eu fui usar, tirei do plástico, estava tudo craquelado, tudo quebradiço, sabe, esfarelando o couro, porque além de eu não deixar o couro respirar, eu coloquei ele dentro de um plástico, ainda eu não hidratei. Então tem coisas que precisam ser cuidadas, e Jesus faz isso. Não basta guardar, tem que cuidar, é o que Jesus faz conosco. Então guardar aqui, quando Judas fala que ele é poderoso para nos guardar, isso vai muito além de apenas ter a posse. E ele começa essa carta, Judas, dizendo que nós somos chamados, amados por Deus e guardados por Jesus Cristo. Então nós temos valor aos olhos de Deus, nós fomos comprados por um preço que não dá para dimensionar. O valor do sangue de Jesus não pode ser calculado. Você não é alguém que já teve um valor para Deus, mas que agora caiu no esquecimento, e se Deus por acaso encontrasse você no fundo de uma prateleira, ele diria: isso não preciso mais, está na hora de jogar isso fora. Não, você tem valor. A gente cantava: o Espírito Santo habita em você, se move em você. E isso não é apenas letra de música, é uma verdade bíblica. Talvez você seja uma daquelas pessoas que não se valoriza muito, ou que não se valoriza nada. Tem muito crente assim, que acha que sinônimo de ser espiritual é fingir uma humildade, é fingir que tem uma baixa autoestima. Eu não sou ninguém, Deus é tudo, eu não sou... Não, mas você é muito para Deus. Eu não sou ninguém. Saiba que se você se vê assim, o que dirá as outras pessoas então? Deus não vê ninguém que tenha o sangue de Jesus cobrindo a sua vida como um ninguém, como alguém sem valor. Você tem que saber que você é um tesouro para Deus. E ao contrário dos objetos que precisam que alguém cuide deles para que eles não craquelem, não é? Para que eles não oxidem, para não estragarem, porque objetos são inanimados, né? Você não é assim, você não é um pedaço de couro, nem uma pedra preciosa, fisicamente falando. Você é um ser animado, que tem vida. Então você precisa cuidar de si mesmo, porque Deus te vê como um tesouro. Agora, se você se descuidar, se você estiver prestes a cair, Judas está dizendo, Deus vai chegar junto e vai gritar para te avisar, vai te abrir os olhos para que você veja para onde está indo, vai te estender a mão para que você tenha em quem se segurar, porque Ele nos guarda, Ele te guarda. O guarda de Israel não dorme nem tosqueneja, ele protege de todo mal, protege a vida, ele guarda a sua saída e a sua entrada, diz o Salmo 121. Talvez, talvez, a eternidade nos revele quantas vezes Deus nos guardou de acidentes, de ataques malignos, de enfermidades, de retaliações, de cairmos em armadilhas, de ciladas, atrapalhadas. Se isso acontecer, a gente vai ficar chocado. Alguém está nos guardando. É verdade que às vezes, mesmo sendo avisados, a gente insiste e cai. Mas lá vem Deus nos estendendo a mão. Jesus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Essa é a primeira verdade que Judas fala. A segunda é que Jesus é poderoso para nos apresentar diante da sua glória. Jesus não apenas nos guarda como um tesouro que somos para Ele, Ele também nos mantém numa condição de funcionalidade. Existem uns relógios caríssimos que têm mecanismos automáticos.
A máquina deles funciona por causa do movimento do pulso. Tem aqueles que são automáticos, que a gente dava a corda, não é? E tem aqueles que você coloca no pulso, o movimento do pulso faz eles funcionarem. E tem os relógios mais simples, que são os com bateria, não é? A quartzo, como eles chamam. Mas quem tem esse tipo de relógio automático que funciona com o movimento do pulso, também normalmente tem um mecanismo que faz a mesma função do pulso. Eles guardam esses relógios em umas caixinhas mecanizadas, e então eles põem o relógio lá e a maquininha fica virando, para que o relógio não pare. Então o sujeito tira o relógio do pulso, coloca na caixa motorizada e o relógio não para de funcionar. Quem tem Jesus na vida está sempre assim. Além de estar apresentável, está sempre em funcionamento. Jesus nos mantém em pé diante dele. Jesus não nos salvou para nos deixar largados. Ele não nos tirou das mãos do diabo só para mostrar que ele podia mais do que o diabo. Sabe aquelas pessoas que tiram dos mais fracos só pelo prazer de tirar, e depois aquilo que elas tiram não interessa para elas, jogam fora? Jesus não fez isso. Ele nos salvou para nos dar uma vida nova, uma vida que esteja sempre apresentável a Ele, portanto, uma vida que esteja funcionando. E Jesus não quer que você fique prostrado, prostrada, como se nada fosse. É muito interessante notar que toda pessoa que era trazida diante de reis, salvo em raríssimas exceções, ocasiões, antes de se apresentar ao rei, ela tinha que estar apresentável. Os soldados levavam para pôr uma roupa, para tomar um banho, e em muitas situações é assim também. Tem lugares que a gente não pode entrar de qualquer jeito. Tem lugar que você não pode entrar sem camisa. Hoje, você não pode entrar quase que em nenhum lugar sem máscara. Tem exigências que precisam ser cumpridas. Jesus não exige isso das pessoas. Ele faz isso pelas pessoas. Ele as dignifica. Ele as mantém em pé. Ele as coloca em pé na sua presença. É Ele quem faz isso. Se você está preocupado ou preocupada porque não se sente digno, digna de Jesus, você precisa saber que você não é mesmo, né? Mas é Ele que nos torna dignos, é o sangue dele que nos purifica de todo pecado. Nenhum de nós consegue ter a vida espiritual que nos torne dignos diante de Jesus por nós mesmos. É Ele, é por causa dele. Honestidade não torna ninguém digno diante de Deus. Caráter ilibado, quer dizer, aquele caráter que, até onde a gente pode ver, não é? Porque as pessoas mostram uma coisa e às vezes são outra, mas o caráter ilibado não torna ninguém digno diante de Deus. Só o sangue de Jesus nos torna aptos à vida eterna na presença de Deus. Se você é uma pessoa determinada, você tem uma característica boa, mas determinação não salva ninguém, no sentido espiritual. Quem tem Jesus na vida, deixa de fazer uma porção de coisas que não convêm, que não edificam, que ofendem a Deus e aos homens, mas não por causa da sua determinação, e sim por causa do poder de Jesus na pessoa do Espírito Santo, que dá condições para a pessoa vencer o que quer que seja. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, em Zacarias 4, verso 6. Mas por que tem gente que não consegue vencer certas coisas? Porque não se permite ser ajudado. Tem muita gente que é assim, não é? As pessoas precisam de ajuda, mas não querem ajuda. O orgulho não os permite, elas querem fazer as coisas que elas faziam quando eram mais jovens, por exemplo. Tem coisas que eu não consigo mais fazer, que eu fazia quando era adolescente, jovem, mas hoje aos
quase 59 anos, eu não consigo fazer mais. E o meu orgulho me impede de pedir certa ajuda e às vezes eu tento fazer. Pessoas de idade não aceitam ajuda para fazer as coisas que elas estavam acostumadas a fazer. Tem muita gente assim que quer vencer por si mesma, só para não depender de Jesus. Não dá. Tem que ser através de Jesus. E de que forma Jesus consegue fazer isso? Essa é a terceira coisa que Judas propõe aqui. Ele nos apresenta diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. É bem provável que alguém consiga se livrar de alguma coisa prejudicial por si mesmo. Por exemplo, uma pessoa determinada a não fumar mais. Ela pode conseguir isso? Pode, mas dizer que ela sai disso feliz é outra história, que é o que Judas fala aqui. Deus vai nos apresentar diante dele sem mácula e de uma forma que faça a gente se sentir alegres com isso, felizes com isso, sem nenhum resquício de contrariedade. Então, muitas pessoas conseguem se livrar de uma coisa prejudicial, mas aquilo fica perturbando a sua vida, a sua alma, isso as deixa inquietas, isso não as deixa em paz. Não consegue sair daquilo sem mácula e com muita alegria. Meu pai deixou de fumar depois de 60 e poucos anos fumando, mas ele fez isso porque o médico falou que ele não podia fumar mais. Ele parou de fumar, mas não ficou contente com isso. É disso que eu estou falando. Romanos 12:1, Paulo nos exorta a oferecermos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao apresentarmos culto a Deus. E aqui Judas diz que Jesus nos guarda, ele nos mantém em pé, em pleno funcionamento, em forma de culto a ele. O culto que Deus apresenta a si mesmo é a nossa vida. Não é o que a gente pode dar a ele, embora muitas coisas sejam necessárias. Por exemplo, louvor é uma coisa boa, necessária, ela é a expressão de lábios que confessam o nome de Jesus. O louvor contagia, ajuda a gente a manter a palavra, as promessas de Deus vivas em nossos corações. Os dízimos e as ofertas são importantes para a manutenção da obra de Deus, mas o presente que Deus quer dar a si mesmo é a nossa vida. O tesouro de Deus não é o que você tem, não são seus bens, se é que você tem alguma coisa. O tesouro que Deus guarda é você. Eu já disse aqui várias vezes, vou repetir: Deus não tem compromisso com coisas, Ele tem compromisso com gente, com você. Se você estiver dirigindo o seu carro, e Deus nos livre que aconteça alguma coisa, mas se acontecer um acidente, não fique esperando que Deus guarde o seu carro. O compromisso é dele, é com você e com as pessoas envolvidas, que também podem ser filhos e filhas dele. Deus não guarda as coisas, é impressionante, tem gente que atropela os outros, está errado, atropela, sai do carro e vai ver que estrago foi feito no carro, não está preocupado com as pessoas. As pessoas têm compromisso com coisas, mas Deus não, Deus tem compromisso com gente. Deus guarda pessoas. Esses dias eu vi um acidente impressionante no noticiário, quando eles mostraram o estado em que o veículo ficou. Não dava para acreditar que alguém tinha sobrevivido àquele desastre. Não dava. Para acreditar que alguém saiu vivo dali, mas saiu, e não saiu um só, a família toda sobreviveu. E a frase que saía da boca deles era: graças a Deus nós estamos vivos.
E é graças a Deus mesmo. O carro se foi, mas a vida permaneceu. Nem sempre é assim, eu sei. Em muitos acidentes não sobram nem pessoas e nem carros, nem veículos, mas Deus sempre escolherá as pessoas em detrimento das coisas. E se você preza a vida como diz que preza, a sua boca sempre vai esboçar um sorriso de gratidão a Deus e de alegria pelo livramento. À medida que Deus vai nos limpando, nós vamos nos alegrando. À medida que Deus vai nos transformando, nós vamos nos alegrando. O seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Diz o Salmo 1 sobre o justo, sobre quem tem Deus. Assim como o prazer do intelectual é ler, o prazer do educador é ensinar, o prazer do cantor é cantar, o prazer do músico é tocar, o prazer do jogador de futebol é jogar futebol, o prazer do crente é estar diante de Deus. E se estar diante de Deus não te dá prazer, então tem alguma coisa errada. Gente, Jesus é poderoso. É Ele que nos guarda, é Ele que nos mantém, é Ele que nos apresenta diante da sua glória. Isso é, Ele nos veste de uma forma digna, Ele nos livra das manchas do pecado e isso nos alegra. Não há nada que dê mais satisfação no ser humano do que ficar livre do peso do pecado, da culpa que o pecado nos acarreta. Quando Deus tira esse peso dos nossos ombros, do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, a sensação é tão prazerosa que a gente se enche de alegria. É claro que a partir disso, Jesus é poderoso para fazer muitas outras coisas, inclusive infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, mas nada se compara a nos apresentar diante da sua glória sem mácula. Eu sei o que é isso, porque há coisas na minha vida que eu não me orgulho de ter feito. E quando fiz, os erros que cometi, as coisas que fiz que não deveria ter feito, que eu sei que eram contrários à vontade de Deus, e eu relutei, eu procurei caminhos para me livrar da culpa, do peso, e passei por todo aquele processo de negação e passei pelo processo de ficar bravo com a situação, comigo mesmo. Isso nada resolveu até que eu fui vencido pela palavra de Deus e fui para Deus. Quando eu fui para Deus, nele eu encontrei alívio para a minha alma. Não significa que Deus resolveu o meu problema, que Deus apagou o meu passado para os outros, não, que o problema estava resolvido, não. O peso da culpa Deus tirou, porque eu fui até Ele. Deus faz isso conosco, Jesus faz isso conosco, Ele não dorme no ponto, Ele sempre está vigilante, Ele está sempre nos guardando de tropeçar, Ele está sempre disposto, pronto a nos manter em pé diante dele, sem o peso do pecado e com um sorriso nos lábios, ainda que tudo à nossa volta nos leve a ficar mal, não é? Quando Deus nos apresenta diante da sua glória, sem mácula, isso nos traz muita alegria, muita paz, muita tranquilidade. É assim que Deus nos guarda. Deus nos guarda de tropeçar. Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Ele é poderoso para nos apresentar diante de si mesmo, diante da sua glória, em forma de culto, sem mácula e com muita alegria. Que Deus faça isso na sua vida, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, que você vá para Deus e encontre nele o que só Ele pode dar. E você, assim como eu e como todos os que leram esse versículo, possamos fazer a mesma coisa que Judas fez,
depois de dizer que Jesus é poderoso para impedir a gente de cair, para nos apresentar diante da sua glória sem mácula e com alegria, ele louva a Deus, ele diz ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida, e até a próxima, se Deus assim nos permitir.